Olá! Olá, meu povo e minha pova! Boa tarde para vocês. A gente vai fazer agora mais uma Live Express. Eu gostei muito desse estilo, desse modelo, desse tipo de live. É uma live rápida, não ocupa tempo nem meu, nem de vocês. A gente pega um teminha, né, um micro tema e discute aqui por 10 minutos. Depois eu também vou deixar essa live salva no meu feed, porque... E o assunto que a gente vai falar agora aqui vai ser sobre o medo. Seguinte, bom pomeriggio, né? No Brasil acho que é tarde, enfim, isso não importa. Gente, quero falar com vocês, isso é muito, muito importante. Eu tava falando com vocês lá pelo Stories, né? Só que como é um assunto meio que tem muitas... É um assunto muito enraizado, eu gosto de explicar as coisas, eu gosto realmente de não só falar e jogar no ar, jogar no mundão e virar as costas, entende? Eu gosto realmente que as pessoas entendam o que eu tô falando, né? Porque eu não tô falando sozinha. Oi, Lari! Então esse é o intuito, em primeiro lugar, dessa Live Express. Eu criei esse modelo de live, essa live vai durar 10 minutos, tá? Eu só quero acabar de explicar o que eu comecei explicando pra vocês lá no meu Stories. Eu não sei se vocês viram os meus Stories. Eu tava agora, nesse momento, comentando sobre uma sala que foi aberta hoje de manhã, às 6 horas do Brasil. Uma sala do Clubhouse. Foi aberta pelo Carlos Wizard, sabe? Aquele dono das escolas Wizard de inglês no Brasil. Ele é fenomenal, aquele cara, sinceramente, gente. Eu gosto muito, muito de ouvir ele. Ele abre salas no Clubhouse todas as manhãs, 6 da manhã, do horário do Brasil. E realmente é muito incrível. Ele fala sobre temas variados. Hoje, ele tocou justamente em um tema que é um assunto que eu falo muito aqui com vocês. Muito, realmente, eu recebo muitos directs me perguntando, me pedindo ajuda sobre isso, que é o medo. Ele falou sobre o medo, porque ele abre, não sei se todo mundo aqui tem Clubhouse, enfim, todos os microfones ficam fechados, aí você levanta a mãozinha, você aperta numa mãozinha lá, e daí ele abre o seu microfone, né, de um em um. Quando o seu microfone tá aberto, você faz uma pergunta pra ele. Uma pessoa perguntou sobre o medo. Ela diz que ela se sente muitas vezes paralisada, que ela já estudou muito, ela já se aprofundou muito no ramo dela, ali, enfim, no que ela trabalha. Oi, Vilmar, tudo bom? E daí só que ela se sente paralisada. Ela fala que ela estudou muito, ela realmente sabe o que ela tem que fazer, ela domina aquele tema, aquele assunto, só que ela não consegue agir. Porque ela tem medo, ela tem vergonha, ela sente que tem uma força maior. Ela falou de um jeito meio místico, tem uma força maior que me prende. E, sei lá, enfim, pode até ser, mas não é essa a questão. A questão é o medo. Por que o medo existe? Todos nós temos medo? Como é que funciona isso? Por que a gente tem medo? Por que a gente sente medo? Como é que isso funciona dentro da gente? E eu achei muito, muito legal mesmo. Eu não sabia, tá, que ele fazia essas aulas. Vocês, inclusive, eu acho que, gente, todo mundo tem que buscar conhecimento, todo mundo tem que se mergulhar dentro de si mesmo, buscando o autoconhecimento, porque é incrível quando você mergulha dentro de você, você se conhece de verdade. A gente percebe que a gente não se conhecia, a gente não é aquela pessoa que antigamente a gente olhava no espelho e via só aquela casca, né? Porque pelo lado de dentro a gente não se conhecia. O que ele falou sobre o medo bateu muito com o que eu já estudei, com as coisas que eu já conhecia sobre o medo. É o seguinte, o medo, ele é como um software. Um software, para quem acho que a maioria de vocês conhecem, sabe disso, enfim, existe o hardware e o software. O hardware é esse celular aqui, é um hardware, o computador é um hardware, o software é o programa que vai ser instalado ali dentro. O nosso cérebro físico é o hardware. As conexões neurais, todos os nossos sentimentos, todos os nossos impulsos, os nossos traumas, as nossas crenças, tudo aquilo são os softwares. O medo é um desses softwares. O medo foi instalado na humanidade lá atrás, lá na época das cavernas, por uma questão puramente de vida, de sobrevivência. Ou o homem ele tinha que estar sempre alerta, porque a qualquer segundo ele poderia ser comido por um leão, por um animal selvagem. Então ele tinha que estar muito alerta a todo minuto, a todo momento. Ele tinha que, dormir com o olho aberto e outro fechado.
Então é desde aquela época. Só que hoje o nosso cérebro não entende. Em vários outros assuntos também, assunto de compulsão alimentar, várias outras coisas, aqui a gente vai falar sobre o medo. Só que o nosso cérebro, ele continua nesse ritmo, lá da época das cavernas até hoje. O seu cérebro, ele ainda não se ligou que ele tá no século 21, entendeu? Ele não sabe disso. E não adianta você querer mostrar isso pra ele. Você tem que mostrar isso de um outro jeito. Você tem que fazer uma reprogramação neuronal, uma reprogramação mental. E por que ele é assim? Né? Existem alguns códigos dentro do cérebro. Eu gosto muito de fazer essa relação com o computador, com máquinas, porque realmente o assunto se torna mais fácil. E é assim que realmente que funciona. A verdade é essa, é desse jeito mesmo que funciona. O nosso cérebro, ele é puramente uma teia, uma rede de conexões, entende? E o computador, quando foi criado, ele nada mais é do que um cérebro codificado, entende? É isso, na verdade. É uma imitação, o computador é uma imitação sintética de um cérebro humano. Então, por isso que é legal fazer essas comparações. Eu penso assim. E o medo? Gente, ele tá dentro de nós todos. Todo mundo sente medo, todo mundo sente tudo isso. Só que o medo, ele pode ser uma coisinha lá que ele te ajuda, porque a gente precisa do medo, porque senão a gente não tem freio. A gente não tem limite, a gente não tem freio, a gente vai até morrer, até se matar, né? Porque se ninguém tem medo, a gente não enxerga as coisas de uma forma mais clara, a gente só se joga. O medo, ele serve em primeiro lugar para isso. Só que ele deveria ser usado somente para este propósito. E em vez disso, nós, seres humanos modernos, fazemos do medo um negócio, a gente cria um monstro, entendeu? Existe um monstro, tem um post já meu programado para sair hoje às 9 horas, eu acho. Às 9 horas do Brasil, no meu feed, falando sobre o medo também. Foi super coincidência, assim. E aí hoje de manhã eu entrei na sala do Wizard falando sobre isso. E o medo, a gente transforma ele num monstro. Então, em vez dele ser só aquele negócio pra mostrar pra gente aonde estão os limites, a gente cria dentro da gente um monstro, né? E cada um tem os seus monstros, o monstro da insegurança, o monstro da timidez, o monstro da falta de merecimento, entende? E esse monstro, ele cresce, ele tem o poder de crescer, inclusive ele pode ser muito maior do que você, e ele pode sim te dominar. É por isso que pessoas cometem suicídios, porque quem se mata não quer se matar. Ninguém quer se matar. Ninguém quer tirar a própria vida. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer nada disso. Só que aquelas pessoas, de uma forma irracional, enxergam que aquela é a única saída. O sofrimento, as questões internas, os bloqueios, os traumas são tão grandes que elas enxergam que o ato de se matar, aquilo é a única saída para sair daquele sofrimento interno, que é imenso, entende? É simplesmente por isso que pessoas se matam, mas ninguém tem vontade de morrer, de se matar. E o medo é o seguinte, eu quero provocar aqui uma reflexão e eu quero que vocês pensem o quanto vocês estão alimentando o monstro interno de vocês. Cada um tem os seus monstros aí, cada um tem... Tchau, Jean! Cada um tem os monstros de vocês, né? Como eu disse, pode ser insegurança. Eu sempre tive falta de merecimento. Eu sempre achei que eu era menor, que eu não precisava e não poderia receber coisas. Eu sempre tive muita dificuldade em receber elogio, em receber presentes, em receber coisas que eram um mérito, sabe? Que eu tinha feito por merecer. Eu sempre achei que eu tinha que me doar muito, muito, muito pelos outros e as pessoas não tinham que me devolver nada. E quando chegava alguma coisa pra mim, podia ser um simples elogio. Eu não sabia me comportar, eu ficava sem graça. Eu entrava numa bolha, num casulo. E esse era um monstro que eu alimentei durante a minha vida inteira. E esse monstro era gigantesco. Ele era maior do que o meu corpo físico, de um jeito, né, animando aqui, fazendo um desenho, né, pra ficar mais claro. Ele era muito grande, esse monstro, mas pelo simples fato de que eu
o alimentava, entende? Era eu que dava comidinha pra esse monstro, era eu que cuidava bem dele, tudo que ele precisava ele tinha comigo, ele não tinha nenhuma falta, ele tinha uma vida abundante, esse monstro, ele tinha uma vida próspera e abundante. Os meus monstros internos, da timidez, da falta de merecimento, da insegurança, todos esses, gente, vocês não têm noção como é que eu era. Eu vivia dentro de um casulo, literalmente. Eu não conseguia falar com um estranho, não conseguia. Não era medo que ele ia me roubar, entende? Eu não sei o que era, gente, mas eu não tinha capacidade de conversar com as pessoas, com pessoas estranhas. Eu nunca tive amigo, a minha adolescência foi assim, quietinha, sem gracinha, entende? Por culpa minha mesmo, porque eu alimentava esses meus monstros e, consequentemente, eles tomavam conta de mim. Era eles, eu não tinha domínio nem controle absolutamente nenhum sobre a minha vida. Quem tomava conta da minha vida, quem ditava os limites até onde eu deveria e poderia chegar, o que eu poderia fazer, eram esses monstros internos que eu os alimentava. E, consequentemente, eles só cresciam, dia após dia, eles só cresciam. Até que finalmente eu entendi isso, eu entendi como é que funciona. Eu comecei a estudar, fazer curso, ler livro. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo com a minha vida? Cara, tipo, eu sempre vivi muito triste, sabe? Porque eu vi os outros adolescentes, os outros jovens aí, 20 e tantos anos, namorando, sei lá, passeando, saindo com amigos. Não é pra zoar, entende? Mas é pra viver. E eu não fazia isso, porque eu era totalmente bloqueada, assim. Mas era um ponto, cara, pelo amor de Deus. E daí eu comecei a entender como é que funciona, por que funciona, da onde que veio. Eu ainda tô entendendo isso. É um pouco mais complexo e extremamente profundo. Da onde que veio? Vieram todos da sua infância, tá? Todos esses monstros internos que vocês têm, eles vieram das vossas infâncias. Muitos deles... Olha isso, gente, um dado. Eu sou louca dos dados, né? Os maiores bloqueadores, os traumatizadores de seres humanos na face da Terra são pai, em primeiro lugar. Portanto, homens, presta atenção, o que vocês fazem com seus filhos, vocês não fazem nada por mal, vocês amam e dão o melhor para os seus filhos, não é para se sentir culpados, só que muita coisa causa uma crença limitante, entende? Muita coisa do comportamento de vocês, não é nem diretamente o modo como vocês tratam os seus filhos, mas é o comportamento de vocês, é o que os seus filhos absorvem e é o que eles vão ser, aquilo potencializado quando eles forem adultos, entende? Quem bloquearam vocês foram os seus pais. E assim, eu aposto que vocês quiserem, eu consigo fazer isso, eu consigo chegar ali na raiz do negócio. Alguns bloqueios muito, muito mais profundos eu ainda tenho uma certa dificuldade. Eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer pra mim que tem coisa que eu não sei, que tem coisa que eu não consigo, dentro do meu próprio ramo onde eu trabalho, coisas que eu faço. E sou extremamente clara. Só que tem coisas que sim, é fácil de fazer, é fácil de lidar, é fácil de você chegar no porquê, no como e no da onde, de onde veio. É muito simples e é incrível, é impressionante. Quando você chega no onde veio, você tem que ir lá no primeiro acontecimento desse fato, né? Eu cheguei, é uma coisa muito pesada assim que aconteceu. Pra mim é pesada, né? Porque aconteceu comigo. Talvez se eu contar que vocês falam, aconteceu com a minha prima ali. E eu consegui chegar em um desses fatos, o da timidez, eu consegui chegar. Você tem que, vasculhar todas as gavetas do seu cérebro, abrir todas as pastas. Eu enxergo o nosso cérebro como um computador, todo o sistema interno de um computador, né? Então são aquelas pastas, sabe quando você vai abrir no computador? Aí são aquelas pastas e é pasta dentro de pasta. Aí você abre aquela pasta e aí tem várias, aí você tem que abrir cada uma daquelas. Então... é uma coisa que te tira da zona de conforto, é um negócio que vai te causar dor, vai doer. É por isso que você até hoje nunca fez isso, porque o seu cérebro ele é inteligente. E ele faz as coisas pra te proteger.
ele faz por puro amor. Então, como ele não quer que você sofra, então ele não deixa você enxergar com clareza certas coisas. Só que essas certas coisas vão ser essenciais para você ter uma vida livre e uma vida próspera, entende? É essencial. Tem muita gente que passa a vida inteira patinando na vida, passa a vida inteira, tipo, não se mexe, não sabe o que fazer. E continua com aqueles mesmos traumas, mas não consegue enxergar o que tá na cara, o que tá na frente, entende? Isso é absolutamente normal. Porque o seu cérebro, ele te bloqueia de enxergar o óbvio. Gente, é desse jeito, cara. O seu cérebro te bloqueia de enxergar o óbvio. Então, você precisa da ajuda de uma pessoa de fora que olhe a sua história de cima. E ali, pode ser quem for, pode ser um mentor, pode ser um conselheiro. Eu tenho uma mentora e um mentor. Sim, eu tenho, na verdade, um mentor e uma conselheira. E isso é fantástico isso, sabe? Você pode realmente mudar de vida, você pode entender coisas, comportamentos seus, todo mundo é assim, gente. Você tem comportamentos repetitivos, como fala isso? Repetitivos. E você não percebe. Só que você são gatilhos, entende? Quando o seu cérebro percebe que você tá passando por uma situação X, uma situação que ele já passou, você reage sempre da mesma forma. Então, quando você tá num momento de desconforto ou de tensão, você reage sempre da mesma forma. Mas nunca é uma forma inteligente, nunca é uma forma certa e nunca é uma forma de agir que vai te levar a um bom resultado. Resultado pode ser qualquer coisa, gente. Uma discussão com o seu chefe pode ser um resultado financeiro, de repente. Uma discussão com a sua esposa ou com o seu marido é um resultado de união, de unidade. Eu quero depois, em uma outra live, explicar para vocês a diferença de união e de unidade. Quem tem união com o cônjuge e quem tem unidade com o cônjuge. São os extremos. Talvez alguém de vocês saibam disso, mas quando eu descobri isso, eu falei, cara, mano. Então, gente, essa é uma live express. Como eu disse, eu amei esse modelo de live, Eu ocupo 10 minutos da vida de vocês, eu dou 10 minutos do meu tempo pra vocês. A gente se fala sobre um assunto muito importante de uma forma mais aprofundada do que eu falar sobre isso ali nos stories, durar 24 horas e depois ser um assunto perdido, entende? Fé! E eu quero realmente provocar vocês, para que vocês até me fugiu as palavras aqui, mas minha maior intenção é provocar vocês, para que vocês coloquem a mente para pensar, sabe? Eu não quero desrespeitar ninguém, mas eu quero realmente provocar vocês para que vocês pensem, porque, gente, tô dizendo isso, não é que vocês são pessoas burras, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que vocês, todos nós, estamos no automático. A gente vive no modo automático. A gente faz coisas e tem respostas e tem ações sem perceber que isso acontece. Só que é assim que acontece. Então eu quero provocar vocês para que vocês mude do modo automático para o modo manual. Vocês têm que viver uma vida no modo manual, porque vocês vão colher a diferença disso. Então essa é a minha mensagem de hoje nessa Live Express. Amei, de verdade, gostei muito desse modelo de live. Live de 10 minutos, a gente fala o que quer. E eu vou deixar gravada lá no feed, tá bom? Pra quem chegou agora, não assistiu a Live Express, vou deixar gravada lá no feed. Então, foi um prazer, foi ótimo. E amanhã quem sabe a gente faz outra, tá? Quem tiver alguma ideia, alguma sugestão, me manda mensagem no feed, no direct, aliás. E daí amanhã a gente pode fazer outra, tá bom? Uma live de 10, 15 minutos no máximo, tá? Um beijo pra vocês. Um ótimo final de sexta-feira e que vocês tenham um final de semana abençoado. Beijo, gente. Fica com Deus.